do Oeste Baiano. E Cooper Farms. Cooperar é cultivar o futuro. Bom dia para você que está ligado na programação da TV São Francisco e da TV Oeste. Agora 11 horas 46 minutos. Está começando o seu Bahia Meio Dia com imagens da ponte que liga Juazeiro a Petrolina. Nesse momento, 28 graus em Juazeiro, a temperatura que pode chegar aos 30, mas não deve chover, apesar das nuvens aparecerem com mais intensidade nesse dia aí em Juazeiro. Vamos girar? Vamos para Luiz Eduardo Magalhães, Avenida José Cardoso de Lima, na sua tela, centro da cidade, poucas nuvens no céu e nesse momento 27 graus. Tempo bem parecido aí em Luiz Eduardo Magalhães, a temperatura pode chegar aos 29, a mínima a 19 e não deve chover também hoje em Luiz Eduardo Magalhães. Características, desse inverno aí no oeste e também no norte do estado. Seu Bahia Meio Dia está começando agora, com imagens também de Bom Jesus da Lapa, porque é tempo de romaria. Quinta-feira, ponto alto, eu te lembro novamente. E dá uma olhada aí, as pessoas ali indo para a gruta, fazer suas promessas, agradecer os seus pedidos. E hoje tem uma reportagem especial sobre essas histórias, Muitos romeiros que saem de diversas partes do país para cumprir essa missão. E tem gente que leva até objetos, para poder ali representar alguma graça alcançada, algum pedido especial. Nesse momento, aí a temperatura lá em Bom Jesus da Lapa batendo os 30 graus, muito quente também por aí. Vamos voltar então aqui, Pronto. Chegando agora no seu estúdio, eu, Miller Nunes, mais uma vez, é um prazer te receber aqui para as notícias mais importantes do norte e oeste do estado. E eu vou começar te contando o seguinte, olha essa história, gente. Um homem foi preso em Pilão Arcado, sabe por quê? Depois que ele saiu atirando no meio da rua. Tudo isso às 7h30 da manhã. Ele estava dirigindo e já tinha disparado de dentro do carro no centro da cidade. Tiago Santos já está aqui para conversar com a gente. Tiago, ele contou por que estava atirando aleatoriamente assim? Bom dia. Um susto grande para a população, Miller? Muito bom dia para você, para quem está acompanhando o nosso Bahia Meio Dia. Ele não justificou, Miller, o porquê da sua atitude, mas a polícia militar deu a declaração para a gente, afirmando aí que ele possivelmente estava em um surto psicótico. Já eu volto aqui no Bahia Meio Dia trazendo os detalhes dessa situação. Felizmente, apesar desse susto, ninguém ficou ferido, mas esse homem foi levado para a delegacia e segue preso após essa situação na manhã de ontem em Pilão Arcado, no norte baiano. Miller. Tá certo. Imagina a população de Pilão Arcado, uma cidade relativamente pequena, pouco mais de 30 mil habitantes. E aí, imagine você, um homem sair atirando aleatoriamente às 7h30 da manhã. Daqui a pouquinho outros detalhes. E um homem foi morto a tiros em Luiz Eduardo Magalhães. A vítima foi encontrada caída no meio da rua e a polícia está investigando para saber quem atirou e o porquê. O Gabriel Pires tem outras informações. Gabriel, bom dia para você. O trabalho da polícia, Miller, também é para identificar este homem. Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Até o momento, as equipes ainda não conseguiram fazer a identificação deste homem. O corpo está no Instituto Médico Legal aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Ele foi encontrado morto durante a noite de ontem e a polícia já abriu inquérito para investigar o caso. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia contando tudo. É com você. Tá certo, Gabriel. Olha, teve incêndio em Luiz Eduardo e em Muquem do São Francisco também. Além do combate às chamas, o Corpo de Bombeiros está realizando ações educativas para prevenir as queimadas nessa época do ano. A Aline Miranda vai chegar aqui para trazer os detalhes para a gente. Oi, Aline, bom dia para você, seja muito bem-vinda, prazer falar contigo, minha amiga. Bom dia, Miller, para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. Prazer é meu ter você aí apresentando, que conhece muito bem aqui o Oeste Baiano, seja bem-vindo. É isso, Miller, a gente vai trazer informações sobre os incêndios aqui da região, como você disse, teve em Luiz Eduardo, Muquem do São Francisco, ação educativa em Serra do Ramalho, e é importante a gente trazer essas informações nesse período que a gente sabe que é quando começa a aumentar a quantidade de focos de incêndio aqui no Oeste Baiano. Já eu volto trazendo todos os detalhes aqui no Bahia Meio Dia.
eu volto contigo. Combinado, Aline. Olha, em Jacobina, a polícia desarticulou uma quadrilha que furtou celulares na micareta. Dá uma olhada na quantidade. 8 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidas. Eles estavam hospedados numa pousada. Gente, sabe quantos aparelhos foram encontrados com eles? 37. Daqui a pouquinho, outros detalhes. Em Barreiras, uma operação está retirando cabos e fios irregulares dos postes. Eles só não deixam a paisagem da cidade mais feia, como também provocam incêndios, acidentes na rede elétrica, e a gente vai falar sobre isso. E vamos falar também que milhares de romeiros de diferentes partes do Brasil já estão em Bom Jesus da Lapa e movidos por um sentimento em comum, a fé. Histórias emocionantes de devoção e esperança. Cada gesto, cada objeto deixado nas grutas representa uma graça alcançada e reforça a tradição que atravessa gerações. E você que é de Juazeiro, está precisando tirar carteira de identidade? Tem mais um ponto disponível para fazer esse serviço e é de graça. É o Saque Itinerante. A Amanda Franco, que está fazendo a sua estreia, está chegando aqui para a gente para trazer outras informações. Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso Bahia Meio Dia. Bom dia. Oi, Miller, muito bom dia para você e a todos que estão acompanhando o Bahia Meio Dia. Olha só, estou diretamente aqui do Colégio Estadual Rui Barbosa, onde está acontecendo esse saque itinerante. São cerca de 160 pessoas atendidas por dia. Esse saque itinerante ele vai até o sábado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações para o pessoal de Juazeiro que precisa tirar essa carteira ou tirar a segunda via dessa carteira de identidade. Um serviço muito procurado aqui, mas já eu trago as informações. Miller. Tá certo, até já, Amanda. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Bahia Meio Dia, que está começando. O intervalo é rapidinho, fica com a gente. Poxa, vai ser um estresse limpar toda essa casa. Ô filhinha, não tem estresse não. É só a gente usar os produtos Dragão. Sujou? Usa Dragão. Usa, filhinha. Você e de mim. Neo Energia, mais por você. Vem aí o 8 do 8 do Dia dos Pais do Mercado Livre. Aproveite já. Tênis masculino só R$ 138,90. Cafeína por R$ 165,60 no Pix. E muito mais com até 70% off e 21 vezes sem juros com cartão Mercado Pago. Do tempo. 11h55 da manhã, seu Bahia Meio Dia de volta com imagens da Avenida Brasília em Luiz Eduardo Magalhães. Mas da região oeste, a gente vai agora para a região norte, falar que um homem foi preso pela polícia militar depois de sair atirando no meio da rua. Isso aconteceu em Pilão Arcado. Segundo a PM, ele estava numa picape e uma pistola com munições também foi apreendida. O Thiago Santos tem outras informações e eu vou conversar com ele agora. Tiago, você já adiantou aí que possivelmente esse homem não estava ali num estado de juízo perfeito, mas isso está sendo investigado também, né? Porque ele disse até que era guarda municipal de uma outra cidade. Conta os detalhes para a gente. Exatamente isso, Miller. Ontem a Polícia Militar foi acionada, né, para atender essa ocorrência, obviamente, que assustou os moradores lá de Pilão Arcado. Afinal, foi um fato que aconteceu pela manhã, logo cedo, e numa avenida central da cidade, que é a Avenida Rodolfo de Queiroz, no centro de Pilão Arcado. Então,
populares, né, assustados com essa situação, acionaram a Polícia Militar. Quando a Polícia Militar chegou ali ao local do fato, conseguiu avistar, né, esse veículo, fez então a abordagem a esse veículo. E aí, em conversa com esse homem, a polícia informou para a gente, né, que esse homem informou que ele era guarda civil municipal de uma outra cidade. A polícia não deixou claro para a gente qual seria essa outra cidade, não é de Pilão Arcado, mas não disse de qual cidade seria. Mas esse homem também não estava armado. A polícia recebeu a informação, Mila, que esse homem estava efetuando, né, disparos de arma de fogo em via pública. Inclusive, ele foi encontrado dentro de um veículo, de uma picape, e segundo os populares, já tinha anteriormente, né, antes da chegada da polícia, efetuado alguns disparos na via pública, né? Felizmente, esses disparos não atingiram, né, os populares que estavam transitando por ali. A polícia então deu seguimento, né, a essa abordagem. O suspeito ele foi conduzido para a delegacia lá da Polícia Civil de Pilão Arcado. A Polícia Militar, né, que foi atendida e que foi acionada, na verdade, para atender essa ocorrência, informou para a gente que esse homem aparentava aí, né, estar em surto psicótico. É um fato, claro, que deve ser investigado pela Polícia Civil, bem como também as circunstâncias de todo esse processo. Se esse homem realmente era de uma outra cidade, se ele é guarda civil municipal de uma outra cidade, como ele foi parar lá na cidade de Pilão Arcado, são fatos aí que devem ser investigados pela Polícia Civil. O fato é que ele foi conduzido para a delegacia da cidade, permanece preso e juntamente com ele a polícia conseguiu também, Milé, apreender aí diversos materiais, como por exemplo a pistola, né, uma pistola calibre 9, pistola esta que estava sendo usada por esse homem justamente para efetuar esses disparos de arma de fogo em via pública, bem como carregadores, munições e um porta-carregado bélica, ou seja, um carregador utilizado aí para as munições dessa pistola que esse homem acabou sendo preso, né? Ele e a pistola apreendida e levados para a delegacia. Eu volto contigo, Mila. Tiago, obrigado pelas informações. Enquanto você falava, a gente acompanhava aqui as imagens, né? Inclusive, ele atirou, me parece que dentro do próprio carro. Olha lá, ó, tá a marca ali, ó, dos disparos. E no veículo que ele estava conduzindo, e olha o armamento que ele estava, muita munição, né, uma pistola e carregadores, ou seja, por pouco não acontece uma tragédia. E parabéns ao trabalho da Polícia Militar que conseguiu, né, conter esse homem, e ele agora vai ser atendido e também ser investigado, né, para saber de fato por que ele estava atirando aleatoriamente em Pilão Arcado. É no centro da cidade, mas é um município pequeno, pacato, 38 mil habitantes. Né, imagina ali o pessoal acordando para a rotina do trabalho e uma das avenidas principais ter um homem atirando aleatoriamente. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você, Tiago. A Vara Criminal de Luiz Eduardo Magalhães condenou Alessandro Araújo Matos a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela divulgação de imagens e vídeos de nudez da ex-companheira sem autorização. A decisão também determinou o pagamento de R$ 36 mil por danos morais e pena de 5 meses e 7 dias de detenção pelo descumprimento de medida protetiva. Segundo a denúncia do Ministério Público, o condenado divulgou conteúdo íntimo por um aplicativo de mensagens e desrespeitou uma decisão judicial que protegia a vítima. O julgamento ocorreu durante o mutirão de audiências criminais realizado na comarca, que busca agilizar os processos e fortalecer a prestação desse serviço da Justiça. Olha, te conto agora que um homem foi morto a tiros na noite de segunda-feira em via pública, também em Luiz Eduardo Magalhães. Essa vítima foi encontrada caída na rua e teve a morte confirmada pelo SAMU. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas, mas é uma história que está intrigando a população aí no LEM. É isso, Gabriel?
É isso, viu, Miller? Inclusive, a Polícia Civil ainda não conseguiu identificar este homem, viu? Mais uma vez, bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Ontem, por volta das 23 horas, a Polícia Militar foi acionada por populares após um corpo ser encontrado em frente a uma residência na Rua Lençóis, bairro Santa Cruz, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. A Polícia Militar foi até o local, isolou a área, o SAMU também foi acionado, chegou lá, verificou as condições do homem e identificou que não havia mais sinais neste caso. O homem, ele teria sido aí alvos de tiros, arma de fogo, não resistiu aí às balas e veio a óbito. O corpo dele foi removido para o Departamento de Polícia Técnica aqui de Luiz Eduardo Magalhães, está no Instituto Médico Legal, que ainda trabalha para a identificação deste homem, uma vez que nas vestimentas deste homem não havia nenhum documento que pudesse ajudar na identificação. A Polícia Civil, ela abriu um inquérito para investigar um caso, trabalha aí para tentar encontrar o autor deste crime, as motivações para o cometimento deste homicídio e também identificar este homem. Até o momento, tem um apelido que este homem era conhecido. Populares afirmaram que ele era conhecido como Queixada. Populares ali do bairro Santa Cruz, em Luiz Eduardo Magalhães. Miller, uma informação de última hora que a gente recebeu é que este homem que foi morto durante a madrugada havia sido filmado nos últimos dias arrombando estabelecimentos comerciais aqui no município. Inclusive, a polícia já estava aí apurando essas informações. Este homem foi encontrado morto ontem à noite no bairro Santa Cruz, aqui no município. A suspeita é que ele tenha sido alvo de tiros de arma de fogo. A Polícia Civil, ela abriu um inquérito para investigar esse caso, está aí reunindo informações para identificar a autoria, a motivação e também a identidade deste homem, que até o momento foi identificado pelo apelido de Queixada. É um caso que aconteceu durante a noite aqui em Luiz Eduardo Magalhães e a polícia segue apurando as circunstâncias deste homicídio. Eu volto com você. Gabriel, obrigado então pelas informações, né? A gente está acompanhando aí as imagens, o trabalho da polícia, que foi acionada na noite de ontem porque tinha esse homem caído no meio da rua, na Rua Lençóis, em Luiz Eduardo Magalhães, bairro Santa Cruz, o bairro mais populoso da cidade. E aí, o que acontece? A polícia ainda não conseguiu identificar quem atirou, por que atirou nesse homem e quem é essa vítima, né? Há uma suspeita de que ele estaria roubando no comércio local, mas, gente, é sempre importante dizer, não dá para fazer justiça com as próprias mãos. A gente precisa acionar a polícia, né, e deixar a polícia investigar, prender se for o caso, mas um crime não justifica o outro. A gente vai aguardar a investigação e também saber se os familiares desse homem vão aparecer para reconhecê-lo. Muito obrigado, Gabriel. Olha, a Polícia Civil da Bahia localizou um homem de 19 anos que estava desaparecido havia 4 dias em Xique-Xique. Após o registro da ocorrência, no dia 30 de julho, as equipes da Delegacia Territorial do município realizaram, então, as buscas, levantamentos de informações e análise das imagens das câmeras de vídeo monitoramento para tentar localizar essa vítima. Durante as investigações, foi identificado que o jovem havia entrado em um veículo no dia do desaparecimento. E com o avanço dessas buscas, os policiais civis e militares encontraram o homem no povoado de Alto Grande, na zona rural do município, sem sinais aparentes de violência. Ele foi encaminhado para atendimento médico e avaliação clínica e, após os procedimentos, entregue aos familiares. A foto dele aí com as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar. A Polícia Civil informou também que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias desse desaparecimento. E um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal de Juazeiro, suspeito de violência doméstica e tráfico de drogas. A prisão aconteceu no bairro Expedito Nascimento, após uma denúncia de agressão contra uma mulher. Quem tem os detalhes para a gente é a Amanda Franco, que volta aqui no Bahia Meio Dia. Amanda, com você. Pois é, Miller, justamente isso. Essa prisão ela aconteceu no domingo, lá no Expedito Nascimento, que fica aqui em Juazeiro. Aconteceu assim, a equipe da Guarda Civil Municipal, ela recebeu uma denúncia anônima, de que uma mulher estaria sendo agredida, estaria sofrendo violência doméstica. A equipe foi até a casa dessa mulher, confirmou que ela realmente estava machucada, tinha sofrido a violência doméstica. Ela autorizou que a equipe entrasse na casa dela e aí percorreu
né, os cômodos da casa, encontrou o homem que teria praticado essa violência contra a mulher. Procurou, não encontrou nada além desse rapaz que estava lá. Só que a mulher informou que em um dos cômodos tinha entorpecente. A guarda municipal foi lá, encontrou esse entorpecente, encontrou balança de precisão, uma mochila com muitas anotações, dinheiro, tesoura, muitos materiais utilizados por esse homem. Esse homem, ele foi preso, né? Ele foi encaminhado para a delegacia, ele foi preso. Essa mulher tinha passado todas as informações, né, depois de ter sofrido essa violência. É importante a gente falar que estamos em um mês especial de combate à violência doméstica. Então, você que presenciou, sabe de alguma mulher que está sofrendo algum tipo de violência doméstica aqui em Juazeiro, liga para a central, para a denúncia 153. É muito importante que a população esteja toda envolvida nisso e não deixe nenhuma mulher passar por uma situação dessa. Miller. Tá certo, muito obrigado, viu, Amanda? Importante esse reforço que você faz aí do Agosto Lilás, né, que é o mês de combate à violência doméstica. E a gente precisa, então, reforçar. O número lá em Juazeiro, 153. Mas a denúncia também na Polícia Civil pode ser feita de forma anônima pelo 180, que é o Disque Denúncia de Violência contra a Mulher, e também o 181, que é o Disque Denúncia para qualquer tipo de denúncia que você pode fazer. Então, não tem mais aquela máxima, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. Se você é vizinho, parente, familiar, conhece, sabe de uma mulher que está sendo vítima de violência, denuncie, porque você pode salvar uma vida. Olha, vamos falar agora que em Barreiras está rolando uma operação. Postes com excesso de fios irregulares são alvo da operação GatoNet. Já está aparecendo aqui na sua tela, o balaio de gato que a gente chama, né? A retirada desses cabos clandestinos reforça a segurança na rede elétrica e nossa equipe preparou uma reportagem para falar como está acontecendo essa operação. Confira. Tem postes, principalmente no centro da cidade, onde os fios já tomaram conta de tudo. Muitos instalados sem qualquer tipo de autorização e capazes de criar uma série de problemas para a rede elétrica. Porque o risco é alto de incêndio, de cabo partido no sentido de fiação, de telefonia, internet, choque elétrico, além das interrupções de fornecimento de energia, né? Nós temos casos que acontece da interrupção do fornecimento de energia. E mesmo quem não tem conhecimento técnico sobre energia, não acha correto esse tipo de ocupação com tantos fios dividindo o mesmo espaço. Perigoso isso. Isso não é só aqui não, nas zonas rurais a mesma coisa que eles fazem, eles tiram esses fios aí de internet e largam no meio de uma estrada atravessada. Vai uma pessoa embaraçando a perna, não, problema. Perigoso e feio, né? Feio. Fosse um negócio bem alinhadozinho, bonito. Podia tirar muitos fios, o senhor acha? Pode, acho que pode, porque aí tem deles que não usam mais. Com o objetivo de desocupar os postes, retirando fios que são colocados clandestinamente, a Coelba está fazendo em vários pontos do estado a operação GatoNet, que retira esse cabeamento que quase sempre é de telefonia móvel ou então de provedores de internet. Funcionários terceirizados pela empresa que fornece e distribui energia elétrica para a maioria das cidades baianas, trabalharam em Barreiras em vários bairros. Essa retirada de todo o cabeamento elétrico colocada de forma inadequada nos postes de alta tensão é feita obedecendo critérios técnicos. Tudo é vistoriado antes da remoção. Normalmente, existem etiquetas plásticas que identificam os cabos. Quando eles não estão identificados, aí os funcionários da Coelba ou das empresas terceirizadas entram em contato com os provedores e informam que a remoção vai ser feita obedecendo todos os critérios técnicos necessários. Com o auxílio de um caminhão e todos os equipamentos de proteção individual, os técnicos retiram os cabos e recolhem a fiação que já tem destino certo.
Eles são recolhidos, né? Nós temos a equipe especializada, né, para a retirada desses fios da Neoenergia Coelba. Ela é recolhido, fica com a Neoenergia Coelba. A operadora ela pode procurar a Coelba, né, para entender, mas ele é recolhido, fica com a gente essas fiações, né? E depois a gente, conforme o procedimento, faz a devolução, sucateamento. Depois de fazer o recolhimento, a empresa terceirizada apresenta à Coelba um balanço de tudo o que foi recolhido. Nos lugares onde a operação passou, o aspecto visual mostra de forma clara a eficiência do serviço. Só ficam de fato os fios que têm utilidade e, principalmente, aqueles que a própria Coelba permite que usem os postes como uma espécie de suporte. A operação é feita de forma periódica, em cidades onde a situação dos postes ocupados, em demasia, é considerada crítica. Essa, inclusive, é uma ação, né, preventiva. A Neoenergia está agindo preventivamente para cuidar das pessoas. Então, essas operações elas estão acontecendo justamente ação preventiva. Gente, peguei aqui o celular para trazer para vocês uma informação importante. Se você aí no seu município está vendo um emaranhado de fios que não são mais utilizados ou mesmo está enfeiando a paisagem, digamos assim, você pode denunciar através do 116. É o número gratuito da Coelba para fazer essa denúncia. É importante que você saiba o endereço exato, um ponto de referência e também descrever o que está acontecendo. É um gato de energia que está sendo feito ali, é um fio de internet que está instalado de forma irregular. Você liga, comunica e faz sua denúncia de forma anônima. A gente também recebeu uma nota da Coelba que diz o seguinte, a assessoria de comunicação da empresa informou que semanalmente 20 localidades estão recebendo as equipes responsáveis pelo reordenamento e retirada dos cabos irregulares. Essa semana, entre as cidades da região oeste que vão fazer parte dessa operação, estão Angical e Serra Dourada. Olha, o Corpo de Bombeiros segue atuando no combate e prevenção de incêndios florestais no oeste da Bahia. As equipes controlaram os focos em municípios como Muquem de São Francisco e Luiz Eduardo Magalhães, além de realizarem ações educativas. A Aline já trouxe algumas informações para a gente. Nessa época do ano não tem jeito, né, minha amiga? Incêndio é sempre uma pauta nossa aqui, importante, não só o combate, mas também essas ações de conscientização. É realmente, viu, Miller? Aqui na região oeste, a gente sabe, a partir de agora, no finalzinho de julho até o mês de setembro, outubro, é constante a gente trazer informações referentes a incêndios florestais em todo o oeste baiano. E é justamente por isso que a gente sempre traz informações aqui no Bahia Meio Dia para conscientizar as pessoas que venham a pensar em fazer algum tipo de queimada em algum local na zona rural ou até mesmo em zona urbana, que tenha todo o cuidado necessário para evitar que isso se prolifere. Por quê? Porque estamos numa época de baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas, a vegetação muito seca e tudo isso junto parece combustível. Acaba se tornando um grande incêndio, como acontece aqui no oeste baiano. As ações realizadas pelo Corpo de Bombeiros nesta semana contam com um total de 100 bombeiros militares em diferentes pontos da região oeste, com um total de 15 municípios e 26 viaturas. Entre essas cidades que estão sendo abrangidas pelo Corpo de Bombeiros aqui na região oeste estão Luiz Eduardo Magalhães, Muquem do São Francisco, Serra do Ramalho, aqui em Barreiras, também tem Formosa do Rio Preto e diversas outras cidades. Como eu disse, é um período de alta temperatura, com baixa umidade relativa do ar, que tem esse clima diferente aqui na região oeste, um clima muito seco e por isso mesmo acaba propiciando que o fogo se alastre muito facilmente. O principal foco de combate do Corpo de Bombeiros de ontem foi em Muquem do São Francisco, onde as equipes chegaram ao
4º dia consecutivo de operações. No local, 3 guarnições da base florestal atuaram com 15 bombeiros, impedindo as chamas de avançar sobre a vegetação às margens da BA-161, que é aquela BA que dá acesso para a cidade de Barra. Na área de serra ali de Muquem do São Francisco, eles conseguiram controlar em uma das partes, dizendo que isso já é considerado uma área segura. Em outra parte, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas com abertura de aceiros, abafamento do fogo, monitoramento com auxílio de drone. Ao final da operação, não havia mais focos ativos. Teve também combate em Luiz Eduardo Magalhães. Durante a tarde de ontem, os bombeiros foram acionados para um incêndio de aproximadamente 700 metros. Para se ter uma ideia, esse fogo aconteceu às margens da Avenida Salvador, com uma fumaça grande que comprometia a visibilidade e que representava risco para os motoristas. Também teve atuação do Corpo de Bombeiros na cidade de Serra do Ramalho, mas lá na cidade foi para ter mais orientações aos moradores sobre os riscos de queimadas. A gente lembra que as bases de combate de incêndios florestais estão em Barreiras, Formosa do Rio Preto, Bom Jesus da Lapa, Lençóis, Juazeiro e também Vitória da Conquista. E sempre deixamos o alerta para todos que nos acompanham, que tenham muita cautela quando for fazer qualquer tipo de queimada, para que isso não se prolifere. Como eu disse, estamos com um período de altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e com vegetação muito seca, que tudo isso junto faz com que o fogo se propague muito rápido. A gente vai seguir acompanhando novidades sobre isso, traremos aqui no Bahia Meio Dia. Eu volto contigo, Miller. Tá certo, bom trabalho para você e para sua equipe. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que a polícia prendeu em Jacobina uma quadrilha que furtou celulares durante a micareta. Olha os aparelhos aí, 37, gente. E sabe onde eles estavam? Hospedados numa pousada da cidade. É já, depois do intervalo. Malbec Eau de Parfum, mais concentrado, mais potente, com exclusivo couro de graça. Se até quem é inquestionável usa, imagine você. Malbec Eau de Parfum, inquestionável. Na Havan, tem presente até papai que se acha chefe de cozinha. Dá para deixar a comida com um tempero especial. Jogo de panela e Sicília Tramontina, 5 peças de R$ 599,90 por 10 vezes de R$ 39,99 sem entrada e sem juros. R$200 de desconto. Sofisticação e qualidade. Starflon não gruda. Tamanhos para todos os preparos. Só 10 de R$ 39,99. Dia dos Pais é na Havan. O presente do seu pai tá aqui. Um legado de força e coragem que transformou o agronegócio e que nasceu para continuar. Em uma noite memorável, o Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães e a AproSoja Bahia promoveram a 2ª edição do Homens do Campo. Evento que reconhece e valoriza a importância dos produtores rurais, que promovem o desenvolvimento econômico, social e a sustentabilidade do país. Até o Homens do Campo 2027. Realização: Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães e a AproSoja Bahia, valorizando o agricultor. Ele resolveu curtir o feriadão com os amigos do trabalho. Ainda dá pra desistir? Eu paguei adiantado. Eu mereço. E escolheu uma bela casa de praia com tudo do bom e do melhor. Pelo amor de Deus, não vamos se deixar levar pela primeira impressão. Nem pela segunda. Os farofeiros. Já te coloquei em alguma furada? Hoje, na sessão da tarde. Bahia Meio Dia de volta com imagens da ponte que liga a Bahia ao estado de Pernambuco. E nesse momento aí, ó, trânsito um pouco congestionado no sentido Juazeiro, sentido Petrolina, tudo tranquilo. Eu te conto agora que uma operação da Polícia Civil terminou com a descoberta de uma plantação de maconha e com a prisão de um homem em Jaborandi. A ação também apreendeu uma arma de fogo e drogas prontas para comercialização. Quem tem as informações é Gabriel Pires.
A operação foi durante a manhã de hoje, viu, Miller, no município de Jaborandi, contou aí com o apoio de todas as equipes da Polícia Civil aqui do Oeste Baiano. O alvo foi um homem de 46 anos que foi preso em flagrante por conta do plantio de maconha na propriedade em que ele estava. O detalhe, Miller, que é possível observar nas imagens que essa plantação de maconha, esses pés, estavam ali também juntos com pé de milho, com pés de abóbora, uma produção aí também de outras coisas e lá dentro pés de maconha. Esse homem já estava sendo monitorado pelas equipes da Polícia Civil e hoje cedo os policiais militares, policiais civis conseguiram então realizar esta operação lá no município de Jaborandi. Esse trabalho investigativo começou após populares denunciarem à Polícia Civil a presença aí de uma plantação de maconha nesta propriedade. A partir disso, os policiais iniciaram a investigação, realizaram monitoramento e hoje cedo realizaram diligências nessa propriedade para encontrar esses pés de maconha. Inclusive, os policiais civis também encontraram maconhas já destinadas aí para comercialização, o que indica a prática também do crime de tráfico de drogas lá no município de Jaborandi. Além da prisão, da apreensão dos pés de maconha, da prisão deste homem, a Polícia Civil apreendeu uma arma. Inclusive, Miller, nós temos uma sonora do delegado Leiverson que coordenou essa investigação. Vamos acompanhar. Polícia Civil da Bahia, através da DT de Jaborandi, com apoio do GAT DEP Encerrado, desbaratou uma plantação de maconha aqui na cidade de Jaborandi, na propriedade de um indivíduo que a gente já vinha monitorando, acompanhando. Na manhã de hoje a gente deflagrou a operação depois de constatar essa plantação de maconha, bem como encontramos uma arma de fogo, bem como mais plantações de maconha na residência do indivíduo. Ele segue preso à disposição da Justiça. Esse homem tem 46 anos, está à disposição da polícia, vai responder aí pelo crime de tráfico de drogas. E o detalhe, Miller, é que foram identificados cerca de 100 pés de maconha no povoado de Caraíba, zona rural do município de Jaborandi. A polícia, então, desbaratou essa plantação de maconha lá no município aqui do Oeste Baiano e conseguiu aí retirar da rua uma quantidade enorme de maconha que seria comercializada, bem como apreendeu uma arma de fogo utilizada por esse homem de 46 anos, que era responsável por essa propriedade, alvo desta operação realizada na manhã de hoje para combater o plantio de maconha aqui no Oeste Baiano. Eu volto com você, Miller. Obrigado pelas informações, Gabriel. Olha, 8 pessoas foram presas durante uma operação conjunta das polícias civil e militar, após a apreensão de 37 celulares furtados durante a micareta de Jacobina. Parte desses aparelhos foi encontrada numa pousada, numa área de vegetação. O Tiago Santos tem outros detalhes a respeito dessa história. Tiago, é com você. Pois é, Miller, a micareta de Jacobina, né, nós inclusive falamos aqui no nosso Bahia Meio-Dia, foi realizada entre a sexta-feira e no domingo. E aí, a partir das ocorrências, né, registradas justamente durante esses 3 dias de evento, né, de furto e roubos desses aparelhos celulares, a Polícia Civil, né, iniciou um trabalho investigativo na tentativa, claro, de recuperar esses aparelhos celulares, bem como também, claro, de tentar localizar as pessoas que estavam por trás desses roubos, desses furtos durante a micareta de Jacobina. E aí, através de um trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, como resultado, né, desse trabalho investigativo, essas 8 pessoas foram presas durante essa ação integrada e outras 2 adolescentes também foram apreendidas. Foram 37 celulares, 37 aparelhos celulares que foram recuperados depois desse trabalho integrado, e todos esses aparelhos, segundo a polícia, foram furtados ou roubados durante a micareta do município de Jacobina. A polícia informou para a gente, né, que logo após essas ocorrências desses furtos, começou a monitorar, né, esses aparelhos celulares, alguns aparelhos celulares. E aí, Miller, o primeiro ponto que eles conseguiram, né,
achar dessa chave, desse quebra-cabeça, na verdade, foi justamente localizar esses aparelhos celulares numa cidade vizinha, na cidade de Capim Grosso, que fica distante cerca de 60 quilômetros lá de Jacobina. Esse trabalho investigativo levou a polícia a uma área de vegetação e nessa área de vegetação, lá em Capim Grosso, distante cerca de 60 quilômetros de Jacobina, a polícia conseguiu apreender 22 aparelhos celulares. Os outros aparelhos foram apreendidos numa pousada também lá em Capim Grosso, onde a polícia conseguiu também localizar essas 8 pessoas que acabaram sendo presas e conduzidas, para a delegacia da Polícia Civil, bem como também a polícia conseguiu chegar a essas 2 adolescentes que também foram apreendidas e conduzidas para que as medidas cabíveis sejam adotadas. Segundo a Polícia Civil, esse trabalho, Miller, não para por aqui. Pelo contrário, o trabalho ele segue na tentativa de chegar a outras pessoas que possam estar ligadas, que possam ter participação com a ação desses 8 criminosos presos durante essa ação, bem como também, claro, para entregar esses aparelhos celulares aos verdadeiros donos. A gente vai seguir acompanhando essa situação. Eu volto contigo. Tiago, muito obrigado pelas informações. Gente, o que me chamou a atenção dessa história é a organização dessa quadrilha. Porque a gente tem a imagem até do celular para mostrar, Foram 37 aparelhos. Eles tinham uma preferência, os smartphones, Aparelhos cada vez mais modernos, que eles conseguem vender rápido e também por um preço até relativamente alto. E o que acontece? Eles alugaram uma pousada numa cidade vizinha, cerca de 60 quilômetros, meia hora, 40 minutos, ali onde estava acontecendo a micareta, em Jacobina, ficaram lá em Capim Grosso e ali era a base da quadrilha, essa pousada. Muito provavelmente o pessoal da pousada nem sabia que estava hospedando uma quadrilha. 8 pessoas, além de 2 adolescentes que também foram captadas aí para esse trabalho criminoso, provavelmente, e que vai ser investigado pela polícia. Mas eu quero comentar aqui para vocês a importância de registrar o boletim de ocorrência. Porque muitas vezes a gente tem um celular roubado e não registra, acha que não vai recuperar. E a partir desse registro é que a polícia pode investigar. Então, uma das informações importantes, baixa aquele aplicativo, o Celular Seguro, que é do governo federal, que você consegue cadastrar os seus dados. Em caso de roubo, fica muito mais fácil para a polícia bloquear seu aparelho e também localizá-lo. E foi confirmada a morte de mais uma vítima do acidente envolvendo uma ambulância da Prefeitura de Jacobina e um carro de passeio na BR-324. A gente falou sobre isso ontem aqui no Bahia Meio Dia. O acidente foi no final de semana. Dessa vez, o Erivaldo Silva, irmão da primeira vítima, não resistiu aos ferimentos. Quem tem outras informações para a gente é a Amanda Franco. Amanda, com você. Pois é, Miller, uma notícia muito triste, principalmente para essa família, que perdeu esses 2 irmãos. Eles eram acompanhantes da paciente, o paciente está vivo, E aí esses irmãos, a Edileuza que já tinha falecido, e agora o Erivaldo, que faleceu nessa madrugada. Ele estava lá no Hospital Regional Vicentina Goulart, lá em Jacobina, e nessa madrugada ele faleceu. São 2 irmãos, a família já conseguiu liberar o corpo tinha sido enviado para o IML, o corpo do Erivaldo. O corpo já foi liberado, o velório está previsto para agora no início da tarde, a partir de 1h30 da tarde. Esse acidente possivelmente, as autoridades informam que o carro de passeio possivelmente teria tentado fazer uma ultrapassagem, aí colidiu de frente com a ambulância. Foi um acidente que aconteceu lá na BR-324, no quilômetro 274, ali por Lajes do Batata, lá em Jacobina. É uma ambulância da Prefeitura de Jacobina. É uma notícia que a gente dá com muita tristeza, Porque a família deve estar extremamente triste com isso. Era um paciente que estava sendo conduzido, 2 irmãos que estavam acompanhando, que infelizmente acabaram falecendo, e tendo mais atualizações sobre esse caso, a gente traz aqui para vocês. As informações desse acidente, porque a gente trouxe esse assunto ontem no Bahia Meio Dia. Vocês se lembram, Isso aconteceu na madrugada do domingo, por volta de 1h30 da manhã, na BR-324. Como a Amanda falou, é um trecho de Serra do Tombador. E essa ambulância, gente, que era da Prefeitura, estava fazendo aí um atendimento a uma vítima que tinha sofrido um acidente doméstico. E aí na ambulância, além do motorista, estava paciente e também familiares.
Primeiro, uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação, né, que era um parente que estava indo ali, que foi a dona Edileuza Silva Mello, a Neuzinha, é assim que ela era conhecida, acabou sendo ejetada da ambulância e morreu no local. E hoje, infelizmente, a confirmação do Erisvaldo Silva, irmão da dona Edileuza, também faleceu. Imagine, né, o pessoal chama uma ambulância para prestar atendimento a um socorro e muito provavelmente, segundo a polícia, uma imprudência de um outro motorista que foi fazer uma ultrapassagem no local proibido, acabou batendo de frente com essa ambulância e aí acaba tirando a vida de 2 pessoas, né? Outras pessoas ainda sofreram ferimentos com esse acidente, a gente vai acompanhar essa história e assim que tiver mais detalhes a respeito da investigação, a gente traz aqui no Bahia Meio Dia. Mas um forte abraço para essa família que infelizmente perdeu 2 pessoas numa tragédia. Olha, o Colégio da Polícia Militar, professor Alexandre Leal Costa, realizou na manhã dessa segunda-feira a cerimônia oficial da abertura das Olimpíadas do CPM 2026. Estamos vendo aí as fotos. O evento aconteceu no Ginásio de Esportes Baltazarino Araújo Andrade e reuniu estudantes, familiares, professores, colaboradores e autoridades civis e militares da região oeste da Bahia. A solenidade marcou o início de uma semana de competições esportivas com diversas modalidades e contou com o tradicional acendimento da pira olímpica, simbolizando união, superação e excelência. Essa iniciativa tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a integração entre os alunos e fortalecer valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e perseverança na formação dos estudantes. E milhares de romeiros de diferentes partes do Brasil estão em Bom Jesus da Lapa, movidos por um sentimento comum, a fé. Entre orações, promessas e agradecimentos, o santuário se transforma num cenário de histórias emocionantes de devoção e esperança. Cada gesto, cada objeto deixado ali nas grutas representa uma graça alcançada e reforça uma tradição que atravessa gerações. A reportagem é de Gabriel Pires e Maurício Amaral. De joelhos, em silêncio, a fé se transforma em gesto. Não tem explicação estar aqui na casa do Bom Jesus. Não tem como explicar, é uma obra de Deus. Cada oração carrega um pedido, um agradecimento ou a esperança por dias melhores para a família. A devoção ao Bom Jesus emociona e fortalece quem acredita no poder dos milagres. É uma promessinha simples, mas eu fiz de coração e cumpri. É que eu levei uma queda de moto com meu irmão e aí machuquei o joelho. E aí eu pedi ao Bom Jesus que se ele não deixasse ficar sequela no meu joelho, que eu vinha agradecer ele, ajoelhei na porta e cheguei nos pés do altar do Bom Jesus. E graças a Deus não tenho nada no meu corpo. Há 335 anos, a Igreja de Pedra e Luz em Bom Jesus da Lapa, oeste da Bahia, acolhe milhares de peregrinos. Na gruta principal, a cruz simboliza a confiança de quem chega em busca de uma graça. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Bom Jesus preparou uma casa para mim. Hoje eu estou feliz, comprei essa casa e lutei e inteirou 4 casas que eu estou construindo. Com os olhos cheios de lágrimas, Leila agradece pela saúde da filha de 12 anos. A graça alcançada a trouxe de volta ao santuário para renovar a fé e a gratidão. Foi um grande milagre. Com 30 dias que ela ia realizar a cirurgia, repetiu o exame, o médico falou que não precisava ela mais fazer a cirurgia. Graças a Deus, graças ao Bom Jesus. E você é fruto da promessa, paga a promessa e também tem outras promessas, né? Exato. Igual, há um ano atrás, minha bisavó descobriu câncer no sistema linfático e abalou muito nossa família, né? Porque essa doença é muito triste. Graças a Deus, hoje ela está aqui para agradecer o Senhor Bom Jesus porque ela foi curada. Não existe mais nenhum nódulo nela. São diversos espaços aqui no santuário em que os romeiros expressam a fé. Aqui na Sala das Promessas estão órteses, óculos, muletas e objetos de centenas de milhares de romeiros que voltam até Bom Jesus da Lapa para agradecer e pagar as promessas. A peça de cera foi a forma escolhida por José para representar a graça recebida. A promessa de voltar à capital baiana da fé nasceu depois que ele sobreviveu a um acidente de moto. Machuquei bastante, fiquei internado uns 8 dias
E pedi por Jesus, minha perna estava azul, rapaz. E até os médicos assustaram, mas eu pedi por Jesus para ajudar que ficava bom. Graças a Deus, estou aqui cumprindo essa promessa, né? O simbolismo é isso, é parte de mim que foi curado. E aí, como retribuição ou como agradecimento, eu deixo de metal ou de madeira ou de cera aquilo que onde eu alcancei a graça. As fotografias eternizam rostos de quem já teve um pedido atendido. Os objetos guardam marcas de superação. Baianos, mineiros, capixabas, goianos e paulistas estão entre os peregrinos que chegam todos os anos. A Luciana veio de Minas Gerais para agradecer pelo restabelecimento da saúde. Essa daí foi a promessa que eu fiz das dores que eu sentia na perna. Fiz o exame, no momento eu pedi o Bom Jesus, aí senti o tocar de Jesus, do Bom Jesus, que eu sou devota a ele. Aí quando eu fiz o exame, levei para o médico, não deu nada. Graças a Deus, só gratidão. O santuário abriga 16 grutas distribuídas pela formação rochosa, sendo 9 escavadas no interior do morro. Para chegar à Gruta da Água de Milagres, o peregrino percorre cerca de 100 metros e desce 27 metros abaixo do nível da rua. No destino, encontra uma água cristalina que, para muitos fiéis, simboliza bênção e renovação de esperança. E a gente sempre recomenda assim, por ser nascente natural, se trata de água não potável, né? Não é água tratada, né? Não é água tratada. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não é água tratada, então não deve ser consumida, né? Consumida. Pode se lavar a mão, os pés. A fé, né? Você fala mais alto. Nós saímos tão longe, viemos lá de Minas Gerais, Teófilo Otoni, para vir aqui receber essa bênção, essa água milagrosa. A primeira vez que eu vim aqui, sabe? Mas adorei, de fé, estou com fé na água benta de Deus. Hoje nós viemos cedo, nós conseguimos, e agora nós conseguimos essa água benta que Deus pôs em nossas mãos. Lindas histórias, linda reportagem do Gabriel e do Maurício. Luiz Eduardo Magalhães recebe entre os dias 6 e 9 de agosto o 26º Rodeio Crioulo Interestadual. Esse evento reúne competidores, famílias e visitantes de diferentes estados para celebrar a cultura gaúcha e fortalecer as tradições no oeste da Bahia. Consolidado como um dos principais encontros tradicionalistas da região, o rodeio vai distribuir mais de R$70 mil em premiações e vai contar com disputas campeiras, apresentações de habilidades com cavalos crioulos e diversas atrações culturais. O CTG Sinuelo dos Gerais completa 35 anos de história e reforça o evento com o compromisso de preservar os costumes, a gastronomia, a música e as tradições trazidas pelas famílias gaúchas, que ajudaram a construir a identidade de Luiz Eduardo Magalhães. Eu já participei de alguns eventos, não competindo, mas cobrindo aí em reportagens. E a parte que eu mais gosto, gente, eu vou confessar, viu, é a culinária, porque tem a parte esportiva que a gente admira, crianças que participam desde cedo, a gente está vendo aí, ó, o menininho lá no cavalo, laçando. E tem torneio de bocha, tem as danças típicas, as vestimentas, né, o concurso da melhor prenda, o melhor gaúcho tradicional e principalmente o churrasco. Essa parte aí é que me interessa. O chimarrão eu deixo para gauchada aí, mas os baiúchos, né, baianos e gaúchos que gostam dessa cultura, tem uma programação especial entre os dias 6 e 9. Olha, uma antiga torre de telecomunicações instalada há quase 25 anos no centro de Santa Rita de Cássia tem causado preocupação entre os moradores por conta do aparente estado de abandono da estrutura e do terreno onde ela está localizada. A gente já está vendo imagens aí. Quem traz outras informações para a gente é a Aline Miranda. É isso mesmo, viu, Miller? Moradores entraram em contato com nossa produção reclamando sobre essa situação. Essa torre de empresa de telecomunicações foi instalada na cidade de Santa Rita de Cássia no ano de 2001. Ou seja, agora 25 anos depois, essa torre tem apresentado um avançado estado de abandono na cidade e os moradores reclamam dessa situação. Por quê? Na área onde está essa torre, eles informam que encontram diferentes situações, como, por exemplo, um muro que está bem destruído,
mato alto, além de acúmulo de lixo e entulhos nessa área onde está instalada a torre, além também da casa de máquinas que está desativada e sem conservação, segundo os próprios moradores. Os moradores afirmam também que há registro ali no local de animal morto, que acaba causando aí, trazendo muitos urubus para o local e também aquele mau cheiro constante para os moradores que moram no entorno. Essa torre metálica que está instalada na cidade, ela tem aproximadamente 100 metros de altura e cerca de 31 toneladas de ferro. Os moradores se preocupam porque, segundo eles, ali existem também algumas partes metálicas que já se soltaram dessa torre e que os moradores já chegaram a ver alguns pontos com pedaços de metal que se desprenderam da torre. Eles querem entender quem é a pessoa que está responsável pela manutenção e conservação desse espaço, assim como também a manutenção da torre. Os moradores cobram do poder público ou mesmo de alguma empresa que seja responsável por essa torre para que possam manter o local limpo, sem mato, com o local que está totalmente abandonado, que ele possa ser conservado e que essa torre possa ser retirada se ela não for mais utilizada na cidade. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Santa Rita de Cássia, cidade que fica a cerca de 160 quilômetros aqui de Barreiras. No entanto, até o fechamento da nossa edição, a gente ainda não tinha recebido nenhuma resposta da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Rita de Cássia. Aos moradores, a gente avisa que iremos continuar tentando um posicionamento da Prefeitura para que eles possam, assim, ter uma resposta sobre essa demanda. E nós vamos continuar acompanhando qualquer novidade, traremos aqui no Bahia Meio-Dia. Pois é, Miller, essa é a situação lá em Santa Rita de Cássia. Moradores estão na bronca com essa situação e querem alguma providência. Eu volto contigo. Não é para menos, né, Aline? A gente está vendo as imagens aí, completo abandono mesmo, muito lixo, os urubus estão lá porque tem animais mortos e o principal risco é a queda da torre, já que as ferragens estão caindo aos poucos. Imagina um acidente grave. Você falou aí, são mais de 100 toneladas, né, de ferragem, né, a torre que tem uma estrutura de mais de 100 metros. Eu estava dando uma olhada, né, vocês aí da região oeste já cobraram a Prefeitura de Santa Rita, a gente vai continuar cobrando da Prefeitura um posicionamento, porque de fato a responsabilidade por um espaço desse abandonado é primeiramente da Prefeitura. Os moradores também podem entrar em contato com a Defesa Civil. A Anatel, ela responde por uma torre irregular, quando não tem licença, mas a gente também vai fazer esse contato, assim que a gente tiver uma resposta, a gente traz no Bahia Meio-Dia. Compromisso. E a gente vai fazer uma rápida pausa, o tempo de uma água, e daqui a pouco tem serviço de graça no Bahia Meio-Dia. É de identidade, lá em Juazeiro. Quem precisa, onde pode ter o acesso e como funciona, daqui a pouquinho depois do intervalo. Pro pai que quer andar na moda. E aí, fiquei bem? Não, não é essa moda, pai. Ah, então tem que ser moda van. Calça jeans ou sarja masculina de R$ 149,90 por R$ 79,99. R$ 70 de desconto. Qualidade, estilo e conforto. Camisa polo masculina por apenas R$ 49,99. Muito barato. Vários modelos e cores. Presente que todo pai vai amar. Todo setor de moda em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ele resolveu curtir o feriadão com os amigos do trabalho. Ainda dá pra desistir? Eu paguei adiantado. Eu mereço. E escolheu uma bela casa de praia com tudo do bom e do melhor. Pelo amor de Deus, não vamos se deixar levar pela primeira impressão. E nem pela segunda. Os farofeiros. Já te coloquei em alguma furada? Hoje, na sessão da tarde. Eu e milhões de famílias confiamos na Medprev. Você consulta especialistas e faz exames com valores reduzidos. Sem taxas, mensalidades ou carência. É o melhor papel que você pode fazer por sua família. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Silvana mandou mensagem pro Baltazar de dentro do hospital. Uma mensagem de áudio pedindo socorro. Ou seja, o bandidinho tá com outra bomba para jogar na internet a qualquer momento. A gente tem que arrumar uma isca. Então encontra essa isca.
Ei, Betinha, pra não se machucar. O Nestor e aquele capanga dele pegaram a Larissa. E vocês vão fazer? Agora quem vai decidir o que vai acontecer aqui agora é você. Variedade e economia em um atacado gigante. Aqui na Lojas Victor você encontra tudo em um só lugar. Lojas Victor, aqui você encontra variedade e preço baixo. Venha pra cá. Lojas Victor Atacadista, Clériston Andrade, ao lado do Hotel Bougainville, em Barreiras. Bahia Meio-Dia de volta com imagens de Paulo Afonso, BR-110, tempo nublado nesse momento, mas tá abafado, viu gente? Calor aí 29 graus e não deve chover. Vamos mudar agora, vamos para Juazeiro, porque é de lá que a gente vai falar do nosso próximo assunto. O trânsito está fluindo melhor agora, até um barco ali passando no Rio São Francisco. Porque a gente vai falar de um serviço itinerante que está acontecendo, o SAC itinerante, para emissão de carteira de identidade nacional, o SIM. Está sendo realizado de graça no Colégio Estadual Rui Barbosa até o sábado e atende a comunidade por ordem de chegada. Amanda Franco vai chegar aqui com outras informações para a gente. Amanda, é com você. Miller, esse é um serviço muito procurado aqui em Juazeiro, que é o serviço de emissão de primeira ou segunda via da carteira de identidade. No SAC aqui de Juazeiro, esse é dos serviços mais procurados. Até o sábado, por dia, são cerca de 160 vagas distribuídas aqui para serem atendidas de 7h30 da manhã até 4h30 da tarde. Quem vai passar mais informações para a gente é o Rodrigo Souza, que é o gerente do SAC itinerante. Rodrigo, muito boa tarde para você. Como é que está funcionando aqui? São 160 pessoas, cerca de 160 pessoas atendidas aqui por dia até o sábado. Oi, Amanda, isso mesmo, justamente. A gente vai trabalhar de segunda a sexta, aos sábados a gente entrega 80 senhas e de segunda a sexta são 160 senhas por ordem de chegada. Nosso atendimento inicia às 7h30 da manhã, sendo que o funcionário às 7 horas começa a fazer a triagem, olhando se a documentação está toda no padrão, para aí assim entregar sem o cidadão e começar o atendimento. Agora as pessoas elas precisam trazer uma documentação, né? Que documentação é essa que todo mundo precisa já estar com tudo isso separadinho para agilizar esse serviço? A documentação obrigatória para tirar a nova carteira de identidade, que é assim, é a certidão original ou xerox autenticada de acordo com o Estado Civil. Se a pessoa for solteira, é a certidão do nascimento. Se a pessoa for casada, a certidão do casamento. Divorciada, a certidão de casamento, a verbal do divórcio. Agora a gente vê aqui, o Sandro está percorrendo, a gente vê que muita gente já foi atendida, né? Agora, quando a gente chegou, tinha mais gente, agora tem menos gente sendo atendida, porque muita gente já foi atendida aqui. Tem pessoas de todas as idades, né? Primeira, segunda via, tá tudo sendo emitido. Isso, a gente está aqui atendendo a comunidade de uma forma geral, não é um atendimento específico para o público do bairro e tanto faz a primeira via como a segunda via. Lembrando que essa nova identidade, a primeira via ela está saindo como gratuita, não paga nenhum valor. E a segunda via paga um valor de R$ 62,45. Deixa eu dar aqui uma passeada pelo pessoal, viu, Mila? É o pessoal que está aqui buscando esse serviço, como eu falei, é um dos serviços mais procurados aqui em Juazeiro. Dona Marilene está aqui esperando. Hoje veio o quê? Atualizar. Boa tarde, Dona Marilene. Veio atualizar a sua carteira? Foi, vim atualizar. Aproveitei a oportunidade, né? E aí vim atualizar. Que coisa boa. Já está com a documentação aí toda separada? Toda já separada. Tá ok, Dona Marilene, muito obrigada. Daqui a pouco a senhora vai ser atendida. É isso, vai até o sábado, é um serviço gratuito de 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Está acontecendo aqui no Colégio Estadual Rui Barbosa. Miller, eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Amanda. Olha, a TV São Francisco realizou na manhã de hoje a apresentação da 13ª edição do projeto Lápis na Mão, para os parceiros da iniciativa. O encontro aconteceu na sede da emissora em Juazeiro e apresentou a temática do projeto para 2026, as etapas da programação, o cronograma e as novidades dessa edição, com o tema Abri o Livro, Encontrei o Mundo. O projeto promove concursos de desenho, poema e redação para estudantes de Juazeiro, incentivando a leitura, a criatividade e a expressão artística. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de agosto e envolvem os alunos da educação infantil ao ensino fundamental 2, além da educação de jovens e adultos.
Olha, no oeste da Bahia, a banana representa renda e desenvolvimento para milhares de famílias, mas o setor já se prepara para possíveis impactos de um fenômeno climático, que pode aumentar o calor e a necessidade de irrigação nas lavouras. No oeste da Bahia, a banana é mais do que uma fruta. É uma atividade que movimenta a economia, gera milhares de empregos e faz da região uma das maiores produtoras do país. Só no projeto Barreiras Norte, são cerca de 1.300 hectares irrigados, a maior parte cultivada com banana. Em Bom Jesus da Lapa, um dos maiores polos produtores do Brasil, a atividade é responsável pelo sustento de centenas de famílias e movimenta toda a economia local. Agora, o setor acompanha com atenção as previsões climáticas que indicam a possibilidade de uma formação de um super El Niño. A falta de água preocupa e também a falta de umidade no ar em razão das previsões que tem do El Niño. Apesar de haver controvérsia sobre a intensidade, a duração entre os especialistas, e nós temos hoje um projeto totalmente irrigado, temos água suficiente no Rio Grande, agora a nossa estação de bombas não tem cota suficiente para um aumento substancial no volume de água a ser fornecido. Quem olha uma plantação como esta talvez possa não imaginar que um fenômeno climático formado a milhares de quilômetros daqui possa influenciar diretamente na produção dessas bananas. Isso porque, se for confirmado o super El Niño, como os meteorologistas estão prevendo, pode diminuir a quantidade de chuvas, assim como também aumentar as temperaturas, fazendo com que a produção das bananas sejam afetadas diretamente e, assim, mexendo com a economia do oeste baiano. Foi justamente diante desse cenário de incerteza que a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia decidiu fazer um alerta. A entidade estima que, caso o super El Niño se confirme e tenha intensidade semelhante ou superior aos eventos mais severos registrados nas últimas décadas, os prejuízos para a agropecuária baiana poderão ultrapassar os 13 bilhões de reais. Na bananicultura, as perdas projetadas passam de 210 milhões de reais, principalmente na região de Bom Jesus da Lapa. Estamos tomando as devidas providências com manutenção dos sistemas, mantendo a eficiência máxima da nossa irrigação. Também estamos realizando estudos e uso de protetores solares nas nossas plantações. Mesmo sem saber se o fenômeno realmente vai se consolidar, os produtores preferem se antecipar. A preocupação faz sentido, porque a banana é uma cultura altamente dependente de água. Em períodos de temperatura elevadas, aumenta a necessidade da irrigação, o consumo de energia e também os custos para manter a produtividade. O volume de água que eu tenho no Rio São Francisco então, é bem rico. Pensando hoje que muitas dessas áreas utilizam-se da irrigação também de subsolo, então eu não vejo que isso vai ter um problema, vai faltar água, não vejo dessa forma. Mas, de toda sorte, a gente precisa estar antenado e estar em dias que tenha oferta de água nesses momentos para que a gente possa estar utilizando dela para evitar problemas como, por exemplo, o estresse hídrico. No projeto Barreiras Norte, a água captada no Rio Grande percorre 46 quilômetros por uma adutora pressurizada até abastecer as propriedades rurais. É essa estrutura que ajuda a reduzir os impactos dos períodos mais secos. Nessa área onde Pedro trabalha são 110 hectares, onde a produtividade varia de 30 a 45 toneladas de banana por hectare ao ano. Aqui, qualquer variação climática exige mudanças rápidas no manejo da lavoura. A banana ela é uma planta que ela consome muita água, então você não fazer o ciclo ideal que dá água, você poder repor, logo ela sente. A planta ela demonstra tudo o que ela está precisando. Então, se você não coloca a quantidade de água ideal, ela vai demonstrar para você. Começou a campanha nacional de multivacinação para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes até os 15 anos. Essa ação vai até o dia 1º de setembro em unidades de saúde. Quem tem outras informações para a gente é Gabriel Pires.
Pois é, viu, Miller? Nesse momento, a unidade de saúde está fechada, é o intervalo do almoço dos funcionários aqui da unidade, mas daqui a pouco, às 1h30 da tarde, os portões já serão abertos e as pessoas podem vir aqui para participar dessa campanha de multivacinação. Miller, estão disponíveis diversas vacinas com o objetivo que as pessoas aí atualizem o cartão vacinal. O público-alvo são pessoas de até 15 anos, crianças e adolescentes de até 15 anos podem participar dessa campanha de multivacinação. Estão disponíveis vacinas contra poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, hepatites A e B, meningites, febre amarela, Covid-19, dengue e HPV, além de outras doenças aí previstas no calendário nacional de imunização. Além das vacinas da campanha de multivacinação, Miller, as unidades de saúde também estão oferecendo a vacina contra a influenza. Esta vacina, ela tem um público-alvo, que são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas. É importante destacar para as pessoas que a vacinação de influenza neste momento é super importante, porque estamos aí no período de temperaturas mais baixas e também de baixa umidade. Esses fatores ainda aí, com também a fumaça das queimadas muito comuns aqui no Oeste Baiano, propicia aí o aparecimento de doenças virais e causa aí um grande efeito nas unidades básicas de saúde e também nas unidades de pronto atendimento de todos os municípios. Para essas vacinas é necessário fazer parte do grupo prioritário, que são aí crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas que estão aí nesse público-alvo. Pode vir aqui até as unidades de saúde para participar da campanha de vacinação contra a influenza. Paralela à campanha de influenza, está acontecendo a campanha de multivacinação com várias vacinas disponíveis aí para crianças e adolescentes de até 15 anos que tenham aí alguma vacina que esteja atrasada. Pode vir à unidade de saúde portando o cartão de vacinação, documento oficial com foto, cartão do SUS e participar dessas campanhas aí super importantes. A gente sabe que a imunização, ela evita o aparecimento e também a disseminação de doenças já erradicadas na nossa sociedade. Eu volto com você. Obrigado, Gabriel, pelas informações. É muito importante esse reforço. Então, ouviu bem, né? Unidades de saúde com vacinas disponíveis, principalmente para crianças e adolescentes até os 15 anos. E a vacina contra a influenza, uma das mais importantes por esse período que a gente está passando. A Gabriel falou, as temperaturas estão baixas, à noite principalmente. O que a gente faz? A gente se aglomera em casa, acaba se reunindo mais e o vírus circula também mais por conta disso. E aí que aparecem as doenças virais e os quadros respiratórios e enchem as UPAs, os hospitais. Então, vacinação sempre importante para